dessa tarde, a mais uma terça-feira, né, dos trabalhos do grupo Irmão Célia Lúcius, né, que foi criado aproximadamente no final da década de 80 por seu Rubens Fernandes Carneiro, um trabalho importantíssimo que socorre a muitas pessoas, tem apoiado muitas pessoas. A gente tem muitos exemplos nesse sentido, e que agora, por exemplo, na pandemia, se percebe a importância desse momento que se tira, mesmo que rápido, toda a tarde, para que façamos a oração, uma reflexão sobre uma página de um dos livros da psicografia de Chico Xavier, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, ou seja, em que nós tiramos um pouquinho da nossa tarde durante os dias de terça a quinta, de 4 às 4h30, na verdade, de 4 às 5 horas, mas de 4 a 4h30, temos a nossa reflexão. E no presencial, de 4h30 às 17 horas, nós temos o passe. Por que estou falando isso? Porque ontem nós tivemos na Escola Jesus Cristo, nós nos despedimos de um irmão, era assim que ele nos tratava, como irmã e irmãos, né, de um irmão muito querido, o Ronaldo, que desde o início desse trabalho foi um grande trabalhador, um fiel trabalhador, em que muitas vezes nas tardes fazia essas reflexões no momento presencial, dava o passe toda a tarde, um trabalhador incansável, um trabalhador da nossa Escola Jesus Cristo, da amada Escola Jesus Cristo, de domingo a domingo. Ele deixa uma saudade muito grande, a saudade do seu sorriso, a saudade, como eu hoje disse para uma grande amiga, do beijo na testa toda vez que nos encontrava, a forma tão amorosa, tão carinhosa com que sempre tratou a todos nós, amigos ou recém-amigos ou conhecidos de forma breve. Quem frequenta a nossa escola sabe que todas essas minhas palavras são verdadeiras. Ele é daquelas pessoas, como eu disse para o filho dele, ele é daquelas pessoas, o Ronaldo, que quando a gente conhece, a gente não quer deixar, e a gente nunca mais esquece. Então, a gente tem uma certeza de que ele está amparado, que ele foi recebido pelos amigos que o antecederam, e que foi abraçado da melhor maneira possível, porque fez por merecer e era um merecedor, né, de todos os amores possíveis. Que Ronaldo possa receber os nossos pensamentos de carinho, de afeto, de uma tristeza no coração. Pode parecer que isso seja irreal de minha parte, contraditório, porque eu falei uma tristeza e um meio sorriso veio junto. Porque Ronaldo é isso, né? Ronaldo era luz para a gente. Ele nos transmitia só alegria, só coisas boas. Então, ele reforça uma frase de seu Clóvis, de que a saudade é o metro do amor. E Ronaldo representa esta saudade enquanto um amor que não tem tamanho, nem tem uma forma de mensurarmos. Mas sabemos com toda certeza, com toda a nossa fé, que ele está bem. E pedimos que a sua família possa receber também, na figura da sua esposa, da sua companheira de tantos anos, a Arlete, todo o nosso carinho e todas as bênçãos. Perdoem aqueles que não o conhecem, e eu estou usando um espaço da nossa reflexão para lembrar do amigo Ronaldo Gonçalves. Mas é importante, até porque a temática de nossa tarde de reflexão vai falar o contrário do que era Ronaldo, né? O alerta que a mensagem nos dá era o que Ronaldo se atentou o tempo todo e fazia o que a mensagem dizia. Ainda como preparação
né, e como reflexão e como uma saudade do nosso amigo, eu vou ler a mensagem psicografada por Chico, ditada pelo Espírito de Alta de Souza, uma grande benfeitora da nossa escola, que chama-se Presença de Amor, e que é, de novo, um momento de lembrança do nosso amigo, que diz assim, Alta: Deus te abençoe o pão que dás à porta, aos romeiros cansados na agonia, o teto aos que se vão em noite fria, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe o raio de alegria, com que a força da fé se te transporta, no rumo da esperança semi-morta, para trazê-la à glória de outro dia. Deus te abençoe por tudo quanto fales para extinguir tristeza, dores, males, que se amontoam na penúria imensa. Deus te abençoe, porém, com mais ternuras, a presença da paz e da ventura, de todo amor que deis sem recompensa. Deus te abençoe, Ronaldo. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, de infinito amor, justiça e misericórdia, mais uma vez estamos aqui reunidos no grupo Irmãos de Célia Lúcius, que se realiza desde o final da década de 80, provavelmente desde 1986, 87, na nossa amada Escola Jesus Cristo. Que as reflexões dessa tarde possam cumprir com a finalidade que esse grupo de oração e de estudo foi criado, de amparar, de fortalecer o nosso ânimo interior, o nosso espírito, de abraçar a todos aqueles, Senhor, que têm não só a fome material, mas a fome espiritual, a sede da libertação de suas angústias, de suas tristezas, de suas dores, Senhor. Sejam elas dores físicas ou dores do coração, dores espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a mensagem de hoje, a trazermos essa reflexão para dentro de nossa alma, para todos nós. E fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem desta tarde está no livro Técnica de Viver. Esse livro, acho que essa é a primeira mensagem desse ano, e nós vamos ler o capítulo 11, que se chama O Cansaço do Repouso. Ele tem um prefácio lindíssimo, que quem tiver a oportunidade de ler o livro com calma, não precisa ter uma ordem, posso abrir ao acaso, mas ler o prefácio, que é um prefácio de Emmanuel, que explica um pouco da finalidade desse livro. No momento, e olha aqui, o prefácio é de 1967, e Emmanuel já nos fala lá que nós estamos vivendo um momento da técnica, né? E hoje estamos vivendo muito mais a técnica, muito mais a tecnologia, a informação, a comunicação. E ele diz aqui que esse livro não vai tratar da técnica tecnológica, mas de uma técnica de como podemos viver melhor, como podemos diminuir as nossas angústias, diminuir as nossas dificuldades. E ele nos apresenta, a cada capítulo, né, a psicografia de Valdo Vieira e o espírito é de Kevin Van Dyne, que dita esse livro para o Valdo Vieira. Então, ele nos apresenta pequenas fórmulas, pequenas possibilidades, pequenos exemplos de como podemos viver melhor. Não há uma técnica ou uma varinha, né, mágica, mas como podemos facilitar o nosso dia a dia, os nossos testes, e fazermos dos nossos testes grandes oportunidades. E a mensagem diz assim: o cansaço do repouso.
Por isso que eu falei que a mensagem seria o contrário do que o Ronaldo, porque ele não havia repouso, ele era um andante, caminhava, diferente de muitas pessoas, abriu mão do carro e andava em todas as suas atividades, todos os seus trabalhos. A caminhada era o seu grande instrumento. E não havia repouso para ele. E mesmo quando ele se sentia cansado, ele buscava, né, essa energia que todos nós precisamos buscar para sairmos do repouso, desse repouso. E aí Kevin fala assim: fujamos ao vício de perder tempo, fantasiando como deveria ser a vida que nos rodeia, sem aceitá-la como realmente é. Então ele começa dizendo, ao falar do cansaço, do repouso, que nós precisamos parar de imaginar como poderia ser a nossa vida. E ele diz aqui, perder tempo fantasiando, não devemos perder tempo fantasiando sobre como poderia ser algo que, na verdade, não é e que devemos aceitar tal qual ela é. A vida que temos é a vida que precisamos ter, é a vida que podemos ter. E podemos estar certos que, mesmo diante das dificuldades, existem as oportunidades. Existem uma mensagem, existe a possibilidade de transformarmos a nossa vida. Ele continua: afastemos queixas inconfessadas que nos mortificam. Queixas inconfessáveis, leiamos mágoa, porque a mágoa é algo que trazemos, carregamos, parece que até trancamos dentro do nosso coração, perdemos senhas, usando um termo mais atual, ou perdemos a chave, num termo mais antigo. E ele diz, mágoa diante da existência supostamente difícil e que cultivamos sem o mínimo esforço por melhorá-la, nada produz de melhor. Então ele começa dizendo, falando do cansaço do repouso, que nós devemos parar de idealizarmos uma vida que gostaríamos de ter ou que poderíamos ter. Ah, se eu tivesse isso. Então ele começa dizendo, deixemos disso e vamos aceitar a nossa vida tal como ela é. Depois ele diz que é para que a gente se afaste das queixas, das lamúrias, que muitas vezes, e que ele diz assim, inconfessáveis, não ditas, não faladas, não discutidas. E ele diz, isso significa mágoa, e mágoa sem busca de solução, nada produz para nós, só aumenta as nossas dores. Urge aproveitar as nossas experiências sem fazer com que os outros venham a sofrer inutilmente por nossa causa. Existem testes, a nossa vida, de quem quer que seja, é feita de testes, alguns muito duros, de dificuldades e obstáculos, às vezes difíceis, mas repetimos, oportunidades caminham sem que a gente veja que elas estão do nosso lado. E ele nos coloca aqui, nos clama, porque ele diz, é urgente que a gente aproveite as nossas vidas, aceitando-as, aproveite as nossas vidas. E ele diz, a nossa experiência, e ele diz que ao fazer isso, nós vamos impedir que aquele que está ao nosso lado sofra sem necessidade. Continua. Quando alguém sofre, quase sempre julga que é a única criatura a sofrer. Entre a resignação produtiva e a luta edificante, lamentação, qualquer que seja e onde quer que se apresente, não tem razão de ser. Mas vale sofrer enfrentando a realidade que sofrer imaginando castelos no ar e miragens, ilusões,
deplorando, ou seja, demonstrando aflição, né? Deplorando não ser, demonstrando aquelas aflições e não ser a nossa vida aquilo que desejamos. Porque quando a gente deplora que a vida que a gente tem não é aquilo que merecemos, portanto, não desejamos, não é aquela que temos, muito mais vamos sofrer. Deplorar o que não temos significa demonstrar de forma aflitiva aquilo que vivemos. E ele diz aqui, entre resignar e lutar. Mas ele diz, entre aceitarmos o que temos, a nossa vida. Aceitarmos a resignação aqui é a resignação produtiva. É aquela que nos movimenta, é aquela que nos leva à frente. Meus irmãos, todos nós, não importa a nossa raça, o nosso credo, o nosso gênero, a nossa cor, se é que a gente pode chamar assim, mas a nossa cor, não importa o país, todos nós hoje estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia não há uma lógica, não há, eu vou buscar mais esse grupo religioso, eu vou buscar mais esse povo, essa comunidade, essa sociedade, vou atingir mais o europeu, não, vou atingir mais o americano, o América Latina, não, a América do Sul, o asiático, o índio, não existe. Essa pandemia, como disse o próprio sistema que vivemos, é global, ela está batendo a porta de qualquer um de nós. Não importa a nossa língua, a nossa cultura, ela está batendo a porta. Esse alguém que sofre, e muitos de nós está vendo a pandemia levar pessoas muito queridas, estamos perdendo pessoas, sejam parentes ou amigos muito queridos, irmãos muito queridos, entre a resignação produtiva, que é entendermos o que acontece, aceitarmos o que acontece, mas não aceitarmos sofrendo, julgando, lamuriando, achando que tudo é comigo, mas produzindo, fazendo mudanças, buscando reconstruir. É lutar, lutar por edificar. Edificação é construção, edificação é renovação. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Viver nesse nosso planeta Terra tem sido um grande desafio. Mas entre a resignação, como disse o Kevin, entre a resignação produtiva e a luta edificante, não pode haver espaço para a lamentação, qualquer que seja e onde quer que ela seja. Porque não vai levar a nada, não tem razão de ser. Temos que buscar a nossa renovação íntima. O pesar silencioso, tanto quanto o sentimentalismo inerte ou o queixume declarado, constituem-se em fugas de quem recusa aceitar o trabalho que os desígnios de Deus nos reservam. Entre a resignação produtiva e a luta edificante, lamentação, qualquer seja ela, pesar silencioso, queixumes, sem produção, sem essa inércia, esse cansaço do repouso. A inércia diante da dificuldade é o cansaço do repouso. Estarmos deitados, entre aspas, nos lamentando, nos queixando, produzindo mais mágoas, como disse aqui no início, né? Queixas inconfessáveis que não vão nos levar a mudanças. Quando nós ficamos guardando algo, retroalimentando tristezas, retroalimentando dores íntimas, e sem buscarmos a nossa transformação, não vamos fazer
essa transformação que tanto precisamos. Exprime-se-nos a confiança no alto pela decisão com que marcamos os atos de cada dia. Aí eu vou buscar, eu ontem, no momento de oração, eu busquei esse livro pequenininho chamado Recados da Vida Maior. São mensagens curtas, pequenas, de autores diversos, alguns desconhecidos, e uma das mensagens eu estou trazendo para cá, para reproduzir um pouco, para exemplificar um pouco mais o que diz essa frase. Exprime-se-nos a confiança no alto pela decisão que fazemos e que marcamos cada dia nós. E diz assim: e sejamos no serviço de Jesus, e o Senhor promoverá a solução de todos os nossos problemas, porque auxiliando os outros, estamos protegendo a nós mesmos. É uma mensagem de Eduardo Zibor de Camargo, como eu disse, um autor conhecido. É uma psicografia de espíritos diversos, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Recados da Vida Maior, um livro pequenininho que pode andar, né, nas nossas bolsas, e que é um recado da vida maior, é um recado de espíritos, né, que no momento do pós-morte nos dão um recado, nos dão um conselho, uma orientação. Continuando, mantenhamos-nos dispostos a desempenhar a obrigação que a hora próxima nos imponha, como disse aqui, estejamos a serviço de Jesus. E o Senhor vai nos promover a solução dos nossos problemas. Quem aceita a vida com realismo evita decepções. Lembre-se que no início da mensagem ele diz que não resolve imaginarmos como seria a nossa vida. A nossa vida é esta. O nosso cotidiano é este. Então, diz ele, aceitar a vida com a realidade, como ela realmente é, nos impede, nos evita decepções. Privilégio é conceito inexistente na ação divina. Mínimo gesto de amor de uma só pessoa que nos favoreça com o bem deve efetivamente induzir-nos a perdoar sem outras que nos tenham dificultado o caminho com as farpas do mal. O amor desfaz o erro. Então, no início, ele diz que não devemos manter aquelas queixas inconfessáveis, que se resumem, ou que simbolizam, ou que são sinônimo de mágoas, porque ela não nos faz bem nenhum. Ela não nos traz nada de positivo. E ele diz, aqui ele nos dá a possibilidade, a técnica de viver melhor, nos dá a orientação de nos colocarmos melhor. Ele diz, um mínimo gesto de amor, um mínimo, gente. Não são grandes obras, um mínimo gesto de amor de uma pessoa que nos favoreça, nos convém, nos ajuda, nos induz aí diminuindo os nossos queixumes, diminuindo as nossas mágoas. O amor desfaz o erro. O amor tudo transforma. Como está na passagem de Paulo em Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13, né, que se intitula Excelência do Amor, de nada vale a nossa vida se em cada ato nosso não tiver um mínimo, né, o amor. Livre-arbítrio é opção perante a vida. Somos obrigados a exercer o livre-arbítrio ou simplesmente a optar em tudo, a todo instante, em toda parte. O livre-arbítrio é a nossa possibilidade de escolhas, de opções. Então, ele diz aqui que a cada momento de nossas vidas surge um desafio. E ao surgir esse desafio, nós teremos e devemos
enfrentar esse desafio, encontrar um caminho, não para fugir dele, mas para vivê-lo. Encararmos a nossa liberdade, perdão, a nossa realidade, é melhor do que nos trancarmos, né, numa resignação não produtiva. Há uma resignação que não nos leva à transformação, a nos mover. É permanecermos no cansaço do repouso. A vida nos exige enfrentamentos, nos exige não ficarmos deitados e choramingando. Perdão a forma com que eu falo. Não estou desmerecendo em nenhum momento a vida de ninguém, nem a minha própria vida, né? Que muitas vezes é mais fácil a gente ficar sentado ou deitado, esperando que alguma coisa aconteça e que nos traga alegria. Mas a vida nos pede mais, nos pede uma resignação produtiva, nos pede uma luta que construa, não que destrua, que construa. Filhos de um pai constantemente ativo, somos nós, filhos de Deus, que não descansa, que está em atividade, nos amparando, nos protegendo, nos segurando no colo, nos segurando a mão, nos guiando, sem que a gente perceba, porque ainda somos muito pequenos para reconhecermos que somos muito frágeis e que quem nos guia é nosso Pai que estás no céu. Nada pior para nós, seus filhos, que o cansaço do repouso indébito, ainda que sob o pretexto de provação e sofrimento. O Pai que estás no céu, e que a sua vontade, nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Esse Pai é ativo. Esse Pai nos protege, abençoa, nos guia a cada instante. Ele não dorme. Ele não tem férias. Ele não tem feriado. E os benfeitores espirituais não descansam, estão sempre a nos guiar. E o que se espera de todos nós não é esse cansaço do repouso, mesmo que tenhamos uma justificativa de uma vida de provas e de expiação. O que se pede de nós é uma resignação não inativa, não no repouso, não no cansaço, mas é uma resignação ativa, produtiva, edificante para a nossa vida e para a vida do próximo. Porque o que ele coloca aqui, é urgente aproveitarmos as nossas experiências, sem fazer com que aqueles que estão do nosso lado sofram muito, sofram por nossa causa. O cansaço do repouso, disse eu no início, é uma mensagem que é totalmente diferente do homem que eu lembrei no início dessa tarde, que foi um trabalhador desse grupo chamado Grupos Irmãos de Célia Lúcius. Ronaldo Gonçalves foi um grande trabalhador da seara do Cristo, da seara divina. Ele não tinha cansaço nem repouso. Venceu várias das suas tristezas e de suas angústias. Combatia o bom combate com o bom combate. Ele combatia e ele lutava com edificações, com obras. Então, no livro A Técnica de Viver, de novo, psicografado por Valdo Vieira e ditado pelo espírito de Kelvin Van Dyne, não existe uma técnica e nem uma receita. Existem aqui em cada capítulo orientações. Durante esse ano nós vamos ter a possibilidade de fazer a reflexão de outros capítulos desse livro. Entendamos ele não como
um guia psicológico, mas entendamos esse livro como orientações espirituais, para que possamos repensar as nossas vidas e de como podemos viver melhor, mesmo entre provações, porque estamos na Terra, a nossa vida, né, a nossa encarnação é de expiações e provas. Então, mesmo diante das nossas provas e nossas expiações, o Pai é ativo, o Deus é ativo. E o que ele espera do seu filho, mesmo diante de testes difíceis, de obstáculos, de dúvidas, é que esse filho seja um filho que não repousa, que luta, que combate, mas com um bom combate, usando o Evangelho. Como disse na mensagem, né, que eu li de Eduardo Zibode Camargo, que está no Recados da Vida Maior. Estejamos no serviço de Jesus. E se estamos no serviço de Jesus, provas e expiações podem existir. Mas a nossa resignação, a nossa aceitação não será em repouso, será na luta, será no serviço de Jesus. E aí, diz ele, o Senhor promoverá a solução, o amparo, as bênçãos, para que possamos enfrentar o nosso cotidiano a cada dia. Vamos fazer a nossa oração e pedimos que a oração dessa tarde seja voltada, em especial, com carinho, de bênçãos, né, de afeto, de gratidão, por esse irmão que durante muitos anos esteve fiel, trabalhando no grupo Irmão Célia Lúcius e em muitos outros trabalhos. Mas como esse trabalho chama-se Irmão Célia Lúcius, estou trazendo a nossa lembrança de Ronaldo nesse trabalho, mas a cada dia podemos nos lembrar dele em outras atividades. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, voltamos os nossos pensamentos dessa tarde, Senhor, pedindo muitas bênçãos, muita paz para o nosso irmão Ronaldo. Se podemos, Senhor, ser dignos de enviar até ele os nossos pensamentos de amor, de gratidão e de paz, que ele possa, Senhor, nesse instante, poder receber todo o nosso carinho, toda a nossa saudade, saudade que é o metro do amor. Ampara Ronaldo nesse momento, dessa passagem, que o seu despertar seja marcado de paz, de aceitação, de compreensão e entendimento. E te pedimos, Senhor, por nossa Arlete, sua companheira de tantos anos, que temos certeza não só desta vida, mas de outras vidas. Que Arlete possa ser fortalecida, possa continuar na sua luta edificante, grande trabalhadora da seara do Mestre, do Senhor Jesus. Pedimos bênção para ela, que ela possa receber, e a sua família, Senhor, todos nossos pensamentos de paz, de carinho. E te pedimos por último, Senhor, para todos nós, fica conosco, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja, Senhor.